então lhe respondeu: não sabe você que a serpente enganou minha mãe e que o problema foi uma gota de sangue e ela foi desvirginada? Caim deu sobre seu irmão e disse: quer você chamar minha mãe de uma prostituta? E o matou. Mas esta era a realidade do quadro. Eva não era virgem quando Adão a recebeu. E aí está o quadro tão triste que feriu o coração de Deus, porque ali estava um pai que viu sua filha ser desvirginada, mas prometeu vir na linhagem, na semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Amigo, você sabe que esta promessa se refere ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ao cumprimento desta promessa. Pergunto aos senhores que me assistem: por que teve Jesus que nascer de uma virgem? Por que Jesus não veio de uma família, de um casal justo e apareceu através da via sexual, como todos nós viemos através da via sexual? Porque o salmista, no Salmo 51, no verso 5, atesta e mostra que o pecado original é sexo. Davi disse: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Em outras palavras, quando o espermatozoide de um homem correu pelo útero de uma mulher para se encontrar com o óvulo, ali estava um pecado consumado. E ao se acoplar ao óvulo, ali estava o pecado. Então veio a formação. Davi disse: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. No ato da concepção estava o pecado, fadado ao ser humano nascer como um pecador. Vir ao mundo falando mentiras. Você não tem que ensinar uma criança a mentir e a fazer coisas erradas, porque ela nasceu como uma pecadora. E se Jesus tivesse vindo através da via sexual, ele seria mais um pecador. E como pecador não pode salvar outro pecador, estaríamos todos perdidos. Mas olha, o Criador criou um óvulo e fecundou este óvulo no ventre de Maria, sem a participação do sexo, para nascer um santo que se faria pecado em nosso lugar e morreria e levaria nossos pecados e esmagaria a cabeça da serpente e daria a nós a oportunidade de termos novamente a vida eterna. Estas são as verdades das Escrituras, mas devo caminhar com você ao sair do capítulo 4 para o capítulo 5 do livro de Gênesis. E no capítulo 5 do livro de Gênesis você encontra um fato interessante. Encontramos a genealogia de Adão. E no verso 1 do capítulo 5 do livro de Gênesis, você tem a expressão bíblica: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Adão criou, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão. No dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Quantos diz a Bíblia que ele gerou? Gerou um filho. A Bíblia omite Caim sendo filho de Adão. Amigo, eu quero afirmar a você mais uma vez que meu filho pode ser um fascínio, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, mas nunca posso omitir a paternidade a ele. Mas a Bíblia omite a paternidade de Adão sobre Caim, porque na verdade Caim não era filho de Adão. Você pode dizer: esta é uma escritura isolada, então vamos para uma outra genealogia. No livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 1, nós encontramos a Bíblia dizendo que esta era a genealogia
dos filhos de Deus. Vamos tomar aqui a Bíblia, porque a Bíblia própria se explica. 1 Crônicas, capítulo 1, o verso 1. Genealogia desde Adão até Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. E depois você tem Sem, Cão e Jafé. Onde apareceu Caim? No capítulo 3, no verso 23, a seguir até o verso 38 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você tem outra genealogia, e nesta genealogia também a Bíblia omite a paternidade de Adão a Caim. Caim não é filho de Adão, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como cuidava filho de José, e José de Eli. Eu quero tomar o verso 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E se você for para o livro de Judas, Judas atesta que Enoque é o sétimo que procedeu de Adão. E você toma então a genealogia, como já citamos aqui, de 1 Crônicas, capítulo 1, e você terá os 7. Se você contar com Caim, você terá 8. Mas na verdade, Caim não é filho de Adão e por isso não aparece em suas genealogias. Judas disse que Enoque é o sétimo de Adão. Então conte: Adão 1, 7, 2, Enos 3, Cainã 4, Maalael 5, Jared 6, Enoque o sétimo. Onde foi que apareceu e ficou Caim? Nós temos, meu caro amigo que me assiste, o capítulo 5 mostrando que Caim não é filho de Adão. Muito pelo contrário, Caim tinha uma inclinação que é fruto, produto desta árvore da ciência do bem e do mal, e seus filhos então partiram para uma edificação de cidades, de fabricação de instrumentos e de uma civilização moderna. Você vai ver que esta era a qualidade de vida dos caimitas, mas os filhos que descenderam de Sete começaram a procurar a Deus e a invocar o nome do Senhor. Você tem o capítulo 6 do livro de Gênesis. No capítulo 6, no verso 1, diz a Bíblia: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Você sabe, Caim casou, porque você tem o aparecimento de Adão, depois de Abel e de Caim e de Sete, e a Bíblia omite o aparecimento das mulheres, porque elas não eram catalogadas. Se você ler Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Adão viveu e gerou filhos e filhas. Então muitas pessoas interrogam e dizem: mas com quem Caim casou para poder gerar uma família? Casou com uma de suas próprias irmãs, é óbvio, e depois se retirou para o oriente do Éden e disse para Deus, porque no oriente do Éden estava a árvore da vida, que ele de todas as maneiras adoraria a Deus de qualquer modo, como querem fazer as pessoas hoje, adorar a Deus da sua maneira. Deus nunca aceitou o culto de Caim, e ali ele gerou uma família, e ali ele teve o Éden de Satanás, quando ele iniciou esse processo dessa civilização, fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E agora então você chega ao capítulo 6, e aí entra as pobres testemunhas de Jeová, que atestam que os filhos dos homens eram anjos que se haviam caído e estavam ali e viram as mulheres formosas e então as tomaram por mulheres. Isso não é verdade.
a Bíblia mostra que filhos de Deus eram os que descenderam de Adão e de Sete, e filhos dos homens os que descenderam de Caim. E no capítulo 6, você tinha até ali duas linhagens distintas e separadas, mas no capítulo 6 houve uma mistura, tomaram para si mulheres e geraram filhos e filhas, e dali para frente houve a degeneração da raça humana, o cruzamento das sementes, e dali para frente não há mais semente e linhagem pura. Ao se misturar, Deus então tratou de destruir o mundo, e a semente da serpente atravessa a arca dentro do ventre de uma das noras de Noé e sai do outro lado do dilúvio e se manifesta num neto de Noé chamado Cainã. Amigo, e aí segue, e quando você vê Jesus vindo à terra e pregando sua primeira doutrina, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Isto quer dizer, é necessário você dar a volta e voltar a ser produto original, porque todos estamos cruzados, misturados com este cruzamento que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Mas o novo nascimento desagrega da pessoa a velha natureza asquerosa da serpente, que faz o homem andar e agir pela sua própria ideia, adorar da sua própria maneira, contrariando a palavra de Deus, e despir-se do seu velho ego e ter uma vida para fazer somente a vontade de Deus. Quero terminar estes momentos de meditação dizendo a você que existem duas sementes na terra, filhos de Deus e filhos do diabo. Eles se misturaram, e com esta mistura veio a necessidade do arrependimento, do nascer de novo, do perdão dos seus pecados, do batismo em nome de Jesus Cristo, e ter um selo que Satanás nunca conseguirá romper, pois se chama Espírito Santo, uma fagulha do próprio Deus, uma parte do próprio Deus morando dentro do coração do ser arrependido. São estas as palavras, e este é o conselho. E se você desejar um melhor esclarecimento sobre este assunto, nos colocamos à sua disposição. Que o Senhor Deus ilumine os seus olhos, os olhos do teu entendimento, para compreender as verdades contidas na palavra, que ficaram através de símbolos, de tipos e de metáforas. Que Deus abençoe você, é a minha sincera oração. Faça contato conosco através da Caixa Postal 3045, solicite outros estudos bíblicos e te enviaremos gratuitamente. Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou escreva pelo e-mail perfeita@ig.com.br, que está à sua disposição. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo encontro.